No último final de semana aconteceu no Centro de Treinamento Touchdown, em São Paulo, mais uma edição do Campeonato Sub-20 de Seleções. A competição inicialmente contaria com mais 3 seleções: Rio de Janeiro, Minas Gerais e o estado do Mato Grosso. A presidente da confederação, Cristiane Cajuara, falou sobre a importância do torneio Sub-20 e a busca da CBFA para que outras seleções possam participar no futuro. O torneio de seleções acho que era uma promessa de campanha, né? Desde a época das chapas, tudo mais, a gente comentou que seria uma das nossas vontades ter a volta desse torneio de seleções. Assim que acabou a pandemia, primeiro ano que a gente conseguiu fazer, ainda não é o ideal, porque a gente conseguiu só que Paraná e São Paulo se organizassem para vir, mas a gente tinha Minas, tinha o Rio, o pessoal do Mato Grosso também estava querendo, mas a gente sabe que é importante pelo menos ter esse start, dar o pontapé inicial, por mais, né, que seja duas seleções, mas que os outros estados, né, vendo que a gente realmente está fazendo o torneio, já se preparem, porque ano que vem vai ter de novo. A presidente da federação também comentou sobre a mudança e adaptação que o jogo teve, de quartos de 12 para 10 minutos. Só para avisar o pessoal, vai ser assim, quartos reduzidos, né? Então o pessoal vai ter um jogo hoje, um amanhã. A gente vai prezar pela integridade dos jogadores também. E o que acaba dificultando fazer espaçado é o custo, né, de viagem. Então a gente está tentando, assim, não é o ideal, mas é a forma que a gente encontra hoje de fazer torneios mais curtos, né? O presidente da Federação Paulista de Futebol Americano, Ricardo Trigo, também falou da importância para o futuro da modalidade e como o São Paulo tenta ou busca a base para todos os seus times. Na verdade, a importância do Sub-20 é para que o esporte não morra. Eu, como estou presidente da Federação Paulista, eu oriento para que todos tenham Sub-20, mas ninguém está fazendo. Eu acho que vai ter que chegar em breve, talvez 2024, 2025, da gente impor como a CBF fez com o feminino. De impor que as equipes tenham Sub-20, Sub-17, Sub-13, para o esporte dar continuidade. Senão a gente sempre vai estar recomeçando a modalidade. No jogo 1 tivemos um início muito parelho, com as duas defesas fazendo um bom trabalho. Depois de forçar uma interceptação, a equipe do Paraná conseguiu abrir o placar no comando de seu quarterback Lucas Mendes correndo com a bola. No final do primeiro tempo, após a entrada do quarterback João Lobo da equipe do Palmeiras Locomotives, São Paulo conseguiu empatar também correndo com o seu quarterback. Mas a alegria de São Paulo acabou muito rápido. Isso porque literalmente nos 10 segundos finais do primeiro tempo, Lucas Mendes conseguiu encontrar Alexandre para colocar o Paraná na frente. Paraná! Já no terceiro quarto, a equipe paranaense conseguiu aumentar sua vantagem ao converter um field goal de 42 jardas. Mais uma troca na posição de quarterback para o estado de São Paulo, agora com o Phelps tendo as suas chances. Por 2 vezes ele consegue achar o wide receiver Camara, da equipe do Corinthians Steamrollers, numa grande recepção e na sequência consegue um grande touchdown. No restante do jogo, as defesas apareceram muito bem e o ataque paranaense conseguiu fazer o necessário para garantir a vitória. Após o jogo, pude falar com jogadores de ambas as equipes. Estou aqui com o Vinícius, head coach da equipe do Paraná, com o Alexandre, receiver, né, que fez um touchdown hoje. Começando com você, Alexandre, um jogo muito parelho, né? Acho que o 17-14 fala muito de como foi esse jogo. Então, como foi para vocês se preparar para defender esse título que o Paraná tem aí nas últimas 3 edições do Sub-20? A gente trabalhou bastante, né? O head coach e os outros coaches também trabalharam tanto físico quanto mentalmente o nosso desempenho. Não tinha moleza, sempre tinha que trabalhar cuidando do corpo, cuidando da cabeça principalmente, para a gente não cometer as faltas, porque o critério principalmente era as faltas. Então a gente sempre trabalhando, estudando as jogadas, estudando playbook, estudando, né, o máximo possível para a gente não poder errar. Então foi bem complicado. E olhando agora pro lado da coaching staff, eu imagino que trabalhar com um grupo de meninos de 16, 18, 20 é muito diferente do que você lidar com caras de 30, 25, tudo. Então, qual que é a principal diferença que a comissão tem que ter na hora de instruir, de às vezes ter que dar aquela chamada que eles precisam em algum momento do jogo, num jogo tenso como esse? A parte técnica, os meninos dessa idade, eles são extremamente capazes de desempenhar, eles são muito bons mesmo, né? Mas a gente tem que trabalhar a parte mental, a gente tem que segurar a onda dos meninos, né? Porque a emoção vai à flor da pele na hora do jogo. Então o nosso trabalho, justamente com
trabalhar o mental deles, não cair numa pilha, saber o que eles estão fazendo, não reclamar com a arbitragem, jogar o jogo limpo, jogar o jogo justo e desempenhar. A gente, né, ensinou eles bastante durante esses 6 últimos meses. Então a parte mais complicada é manter o equilíbrio da equipe, que são meninos, né? A emoção está à flor da pele, então o que eles mais querem é entrar no campo e desempenhar. Só que nem sempre eles conseguem fazer isso numa frequência, né? Então a gente tenta manter eles controlados nesse sentido. Lobo, num jogo onde os 3 quarterbacks tiveram um pouco de oportunidade, né? Você fez o touchdown corrido, o Hamel começou o jogo, o Phelps soltou aquelas bombas ali no segundo tempo. Como que é para vocês 3 terem um pouquinho de espaço cada um e cada um poder ser utilizado naquilo que tem melhor de característica? Cara, é um pouco difícil ter espaço para os 3, é claro. Mas como eu sou um QB muito móvel, eu fico com essas opções de corrida, de RPO. Então eu acabo correndo bastante. Quando eu preciso até dobro uma posição aí de running back, de tight end. Enfim, o Phelps, ele tem muito braço, como a gente viu. Jogou altas bombas. E o Hamel, ele é muito inteligente, ele é um bom QB, mas eu acho que ele for um pouquinho, ele consegue mostrar mais. E Assis, a defesa que teve bons momentos também, o ataque do Paraná, um time muito rápido, né? Um quarterback que a gente sabe que tem até uma certa experiência já dentro do elenco do Croco, mas que vocês conseguiram, salvo as situações de touchdown, fazer um bom trabalho. Você acha que o saldo para amanhã ele é mais positivo ou mais negativo desse primeiro jogo? Eu acredito que vai ser muito mais positivo. O que faltou para a defesa é a parte do entrosamento e a gente conseguiu isso depois do segundo tempo e a gente conseguiu um melhor resultado. Porém, no segundo jogo, a equipe paranaense veio com uma mentalidade totalmente diferente, conseguindo pontuar nas suas 2 primeiras campanhas. Primeiro com uma jogada engraçada que já colocou o time em ótima posição de campo e terminou com um touchdown corrido do quarterback Lucas Mendes. 2 wide receivers abertos de cada lado. Mendes que foi com a bola, vai correr para Mendes. E na campanha seguinte teve um touchdown corrido do running back Miguel. Luiz Miguel tem espaço, vai correr pela direita e vai entrar na endzone. Com o ataque não conseguindo produzir nessa partida, a equipe paulista não conseguiu achar soluções e viu o Paraná anotar mais um touchdown no final do primeiro tempo. Não tão grave. Condição bem severa, 15 jardas. Mendes com tempo dentro do pocket, mira o camisa número 7 e touchdown! Com uma vantagem no placar e sem o ataque paulista conseguindo avançar muito, a seleção paranaense controlou bem todo o segundo tempo, garantindo seu 3º título da competição. E assim como no primeiro jogo, conversei com jogadores e treinadores de ambas as equipes. Pedrinho, queria ouvir de você como que é essa experiência de estar participando de um Sub-20, ter companheiros do Avengers junto com você, mas também de outros times. Como que foi essa sensação de poder participar desse desafio nacional? A experiência é bem bacana. Principalmente por ter gente, o estado de São Paulo é enorme, tem gente de todos os lugares e ter essa experiência assim, de, por exemplo, conversar com gente de Caraguá, como é a cultura deles e a filosofia de jogo, isso faz a gente evoluir, ver coisas diferentes e coisas assim. E Magu, obviamente acho que o resultado que todo mundo sempre busca é a vitória, mas trouxe um grupo bom e você acha que no final das contas é um saldo positivo que São Paulo leva pensando em preparação para o próximo campeonato, pensando em base? Numa avaliação geral, Hernandes, boa tarde para todos, eu acredito que assim, a gente sai muito satisfeito com o que a gente conseguiu ver dessa seleção paulista de 2023 Sub-20, porque a gente sabe que é difícil fazer o futebol americano no Brasil, todas as dificuldades que a gente tem. E a gente começou com 120 inscritos, que no final a gente chegou com 48 atletas para essa seleção. Nós não tivemos a condição de fazer corte. Então, assim, o saldo é positivo, porque a gente consegue fazer uma boa base e para os próximos eventos de torneios, campeonatos, a gente consegue complementar com algumas peças que a gente sabe que estão aí espalhadas pelo estado e que não tiveram condições de participar nesse momento dessa seletiva e desta seleção. Então a gente sai com a derrota, claro, a gente sai cabisbaixo, muito triste por isso, porém um saldo positivo que a gente vê a esperança de conseguir montar um elenco competitivo para uma próxima oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu chegar numa base bacana. Foi dito aqui sobre a inteligência do futebol americano, né? A gente costuma dizer assim, que o futebol americano ele é 70% xadrez e 30% boxe. E eu acho que a gente pecou na parte dos 30% boxe. Apesar do nosso time
no jogo de ontem, ter começado muito incisivo, com força, com muita vontade, hoje eu senti falta disso, e quando a gente despertou foi já no segundo tempo. A gente não teve possibilidade de conseguir avançar tanto com o ataque, mas a defesa acordou e conseguiu parar. E foi um segundo tempo memorável. Enquanto a experiência é inenarrável, essa experiência de estar conduzindo essa molecada, é um prazer. Eu tenho filhos que jogam, inclusive fazem parte da seleção. Sanquinha, né, estava aí. Isso, o Sanquinha estava aí, ele é o nosso wideout. E assim, eu abraço todos dessa seleção como se fosse parte da minha família, como se fossem meus filhos. É uma responsabilidade que eu assumo com cada garoto desse e me entrego para isso, cara. E também gostaria de agradecer aí toda a CT que a gente montou. Não saíram alguns nomes a princípio, como o Coach Jeff, que ficou responsável pelos running backs, ficou também o Coach Vini do Carrasco, o nosso psicólogo que era do Vikings, desculpa, eu esqueci o nome, me deu branco agora. Mas enfim, tem toda uma comissão que a gente montou, nem todos puderam vir até o fim com a gente, mas a gente sabe das dificuldades que é fazer o futebol americano no Brasil. Eu só tenho a agradecer à CBF e a todos da organização aí, muito obrigado. Estou aqui agora com o pelotão da defesa do Paraná, estou com o Herman, com o Brusa e com o Nardini, que é coordenador defensivo. Começando com você, coach, no jogo de ontem que foram 14 pontos, para hoje sair zerado. Teve alguma mudança muito grande que vocês conseguiram ver de um jogo para o outro, ou foi mais ajustezinho do que vocês já estavam planejando? Na verdade foi mais um ajuste mental mesmo. A gente tomou 14 pontos em jogadas pontuais e mais erros nossos do que propriamente dito algo específico de playbook, né? Então foram erros individuais que a gente corrigiu depois do jogo de ontem. Então nós fizemos pequenas reuniões dos grupos separados no alojamento e conseguimos ajustar para que esses erros não se repetissem e eles não se repetiram. Então a gente pontuou basicamente 3 erros, que foram os offsides, foram os passes no fundo do campo, e a gente tomou um passe no fundo que não resultou em pontuação, e a gente não teve offside, eu acho. Se teve, foi um só, que não causaram grandes estragos, né? E a terceira parte que eu acredito que eles abandonaram o jogo terrestre muito cedo, então isso também facilitou para que a gente conseguisse cobrir as partes do campo e conseguir pressionar o quarterback de forma mais livre. A gente conseguiu mudar um pouquinho a posição do Herman também, que ele é linebacker, mas a gente usou ele como um edge, rushando bem em cima do quarterback, e isso só deu certo porque eles abandonaram o jogo terrestre, então encaixou bem no que a gente programou de ontem para hoje. E Herman, a gente falou muito de como foi de um dia para o outro, muito rápido, tem que descansar e ao mesmo tempo tentar dar uma olhada no jogo, mas para vocês, assim, os jogadores, teve alguma coisa entre vocês dessa viagem como um todo que vocês levaram para a cabeça, tanto para o jogo de ontem e para o jogo de hoje? Eu acho que principalmente o sentimento de irmandade, né? Quem está aqui ama o esporte, a gente se une para jogar esse esporte, por mais que a gente cometa erros, cometa faltas, tenha ali a provocação dentro do campo, foi um jogo muito digno. A equipe de São Paulo é uma equipe bem forte e foi muito divertido além de tudo, né? Vir no ônibus, ter toda essa experiência. E Brusa, pra gente fechar, eu perguntei isso para praticamente todas as pessoas que a gente conversou. Ele falou agora também dessa irmandade. O quão importante é para os jogadores mais novos que não tiveram oportunidade, ou para os times que ainda não têm tantos jogadores novos, entenderem a importância de juntar uma seleção, a importância de dar essa experiência para os jogadores mais novos, pensando no futuro do futebol americano aqui no Brasil. É completamente essencial isso. Tanto que é na base que você transforma o futuro do esporte, não só trazendo novos jogadores que para conhecer o esporte ou se lapidarem, melhorarem, criarem mais amor, essa paixão pelo jogo, mas também esse sentimento de irmandade que você cria com as pessoas. Foi juntando um monte de time do Paraná, treinando 3 meses juntos seguidos, a viagem 6 horas no ônibus, dormindo junto, é uma ligação que você não se cria além do esporte, e é um negócio extremamente importante, onde você leva coisas para a vida. Tanto ensinação dentro de campo, saber respeitar a hierarquia dos coaches, aprender a jogar calado, como você aprende no busão, na sideline, conversando com pessoas, conhecendo as histórias. É algo fundamental, tanto para o esporte, tanto para as pessoas, um sentimento fundamental.